frente isso vai. Entendeu? Na universidade, né, Brant, a gente certifica a pessoa pela quantidade de publicações, pelas pesquisas, entendeu? Essa pessoa, isso é a gente vai acreditando que o cara é bom, de acordo com a produção acadêmica, científica e tecnológica deles. Agora, nem todos estão na universidade, na academia. Existem pessoas aí que estão pelo mundo afora, trabalhando, se especializando, estudando, que merecem realmente uma certificação, né? É isso. Eu só não sei se a certificação daria as atribuições, é isso que eu tenho dúvida. Esse é o objetivo. Esse é para que ele seja certificado e tenha as atribuições? A proposta que eu faço ao sistema Confiecre, eu já escrevi, já apresentei em congresso, etc., é que o sistema tenha o diploma básico de um engenheiro nas suas diferentes horas, nas suas diferentes graduações, que ele falou da hora ali, eu tenho que terminar, e que reconheça o conhecimento que aquele engenheiro teve, aprendeu, adquiriu, fora da universidade, no seu ambiente de trabalho. É isso. Bom, eu encerro aqui parabenizando. Agora acho que quem vai falar, não sei, é o BIT, o vídeo vai encerrar? Hein? Isso aqui vai encerrar? E eu agradeço muito a atenção de todos. Eu acho que o debate foi bastante proveitoso. Tá? Parabenizar então aí o Clube de Engenharia e o CREA, né, pela iniciativa, reunir aqui as universidades, o sistema, enfim, a busca aí de novos caminhos para realmente formarmos aí esse engenheiro do século XXI, e essa questão aí da certificação muito bem explanada aqui pelo Jaque, pela professora Carmen, que muito nos enriqueceu aí nesse momento, pelo menos a mim, que sou mais acadêmico, né, fiquei sabendo um pouquinho mais aqui do CREA, embora tenha atuado aqui já como conselheiro suplente, na época que o Dr. Francis Bogossian era o conselheiro titular, que ele era diretor lá da engenharia da Universidade Veiga de Almeida. É uma pena ele não estar aqui, que eu queria fazer um agradecimento a ele, que eu acabei ficando na vida acadêmica por culpa do professor Francis. Culpa não, porque hoje agradeço, que eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Tá bom? Então, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. O professor Bittencourt ainda vai falar. Bem, senhores, obrigado, professor Kiss, obrigado a todos. Bem, nós temos mais uma palestra agora. Professor Weber, só um instantinho. Nós temos uma palestra agora sobre a questão de fundos de investimentos. Por qual motivo? Primeiro, nós temos a questão do FIES que foi colocado. Todo o setor educativo hoje, por trás, tem todo um aporte financeiro de existência. Temos, não vou citar os nomes, mas temos bancos que têm carteiras de financiamento para instituições de ensino e também para alunos, e também para investimentos. O pessoal quer fazer incubadora e tudo, então pensei, por que não trazer alguém do setor financeiro que explique como funcionam os fundos e como utilizar os fundos para isso. Então essa aqui é a nossa ideia, colocar, mas principalmente focado na questão de empreendedorismo. Lembrem-se, os senhores, que nós colocamos aqui uma questão do professor Marco Aurélio. Qual? Por favor. Por que eu vou procurar emprego e por que eu não criar minha empresa? Então é interessante ver como funciona esse mecanismo e lembrar que, infelizmente, estamos numa sociedade capitalista. Perfeito? Vou passar aqui a palavra aqui para o nosso Fernando. Obrigado, professor Bittencourt. Boa noite a todos. Os heróis da resistência são 25 para as 7, obrigado. Bom, a ideia é a gente fazer uma pequena apresentação da indústria de fundos, tá? Como isso pode ser aproveitado. A gente entende que o engenheiro, pela sua natureza de trabalho, ele tem que ter uma formação multidisciplinar. Tá? E investimento é inerente à atividade como um todo, e ela deve ser absorvida e deve ser tratada como tal. Tá?
Então a gente vai falar rapidamente, o adiantado da hora já é muito grande, tá? Eu vou convidar o Eduardo Galvão, que é diretor de operações da Guidance, que a nossa empresa é uma empresa de distribuição de fundos de investimentos, e ele vai falar rapidamente sobre esse mercado no Brasil, o conceito de gestão de patrimônio, tá? Volumes, estatísticas, enfim, não é nada muito maçante, eu acredito que vai ser muito positivo para todos. Vou passar a palavra aqui para o Eduardo Galvão. Boa noite, obrigado. Eu não vou demorar muito, dado o adiantado da hora. Meu nome é Eduardo Galvão, eu sou diretor da Guidance. O que a gente faz é gestão de patrimônio, notadamente de pessoa física, fazemos também de pessoa jurídica. Sou sócio do Fernando, a gente tem um escritório em Ipanema, e aí o Clube de Engenharia nos convidou para estar aqui, para dar o fechamento, complementar. Então, os slides iniciais, eles tratam do mercado, da evolução do mercado de gestão de patrimônio no Brasil. Por favor, Fernando. Isso é volume administrado hoje por grandes casas, grandes bancos, empresas como as nossas, né? São alternativas de investimento ao que o cliente hoje encontra em bancos tradicionais, seja no segmento varejo ou no segmento varejo premium, né? Que a gente poderia exemplificar, por exemplo, como Personalité do Banco Itaú, o Prime do Bradesco, entre outros. Então, nesse segmento, que é um segmento acima desse, é o segmento de Private Bank, é um segmento hoje que recebe investimentos de clientes acima de 5 milhões, em sua maioria, cresceu bastante. Hoje a gente tem lá um volume administrado por essas casas de 600 bilhões, em junho de 14. Né? Isso começou lá ainda em dezembro de 2009 com 290 bilhões. Então, um crescimento muito grande. Quer dizer, a gente tem visto, não só no Brasil, mas globalmente, o número de pessoas que, ou por venda de empresa, ou por... enfim, crescendo bastante o tamanho do patrimônio disponível. E os bancos estão muito voltados para esse setor, esse segmento, assim como a Guidance também. Por favor, Fernando. Tá? Fundo de investimento, então, ainda eu diria que o veículo principal, né, que quando o cliente quer aplicar o seu dinheiro, ainda é o veículo escolhido primariamente pelo cliente para aplicar o seu recurso. E hoje, isso ainda está muito concentrado em fundos bastante conservadores, fundos de investimento, renda fixa e fundo DI. Assim, você ainda tem um pequeno aumento de fundos de ação, mas ainda bastante focado em fundos de investimento, renda fixa e DI. Por favor, próximo, Fernando. Nesse momento de taxa de juros muito alta, a gente está vendo aí a taxa de juros Brasil, a Selic a 11%, ao ano. Então, quando a gente pensa em investimento, a gente pensa que conseguimos hoje, com pouco esforço, ter uma remuneração aí na casa dos 11% ao ano. Se a gente considerar que a poupança hoje paga algo em torno de 6%, você tem um título hoje disponível para pessoa física, para vocês, investidores, com tickets relativamente pequenos, coisa a partir de R$50 mil a gente consegue aplicar, né? E esses títulos, eles têm tido assim, uma preferência muito grande por conta do investidor, porque é um título protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, quem compra esse tipo de título não está tomando risco da instituição emitente do papel, e mais, esse tipo de título não tem imposto de renda para a pessoa física. Então, você se beneficia em duas frentes. Você se beneficia da rentabilidade, né, por conta da falta do imposto de renda, ele é isento, e mais do que isso, ele é totalmente garantido. A mesma estrutura que garante a caderneta de poupança, depósito em conta corrente, que é o Fundo Garantidor de Crédito, garante esse tipo de título. Então, assim, existe uma ampla gama de produtos que a gente pode procurar para poupar e que vão trazer um retorno excepcional, muito melhor do que a caderneta de poupança, que é um investimento tradicional. Por favor, Fernando. Previdência privada também tem ganhado bastante espaço nesse mercado. Em Private Bank também, só que em Private Bank, que é o segmento que trata de grandes fortunas no Brasil, os clientes procuram muito previdência, muito por conta de eficiência fiscal e sucessão patrimonial, né? Você consegue uma eficiência fiscal na previdência e você consegue, na previdência, passar... Se eu tenho uma previdência e eu falto, o meu saldo passa direto para o meu beneficiário. Então, assim, muita gente usa isso como sucessão patrimonial. No nível abaixo desse segmento de grandes fortunas,
a gente acaba usando previdência por conta de comprar renda, ou seja, de fato eu olho previdência como um complemento de aposentadoria no futuro. Então hoje eu vou poupando num produto de previdência para na frente entregar esse recurso à seguradora onde eu poupei e ela transformar esse valor em renda para mim. Então assim, a guidance também está pronta lá para atendê-los no tocante à previdência privada. Isso é só uma estatística a respeito de como é que esse segmento distribui seus recursos. Então, o Private Bank é o segmento que nós atuamos, né, embora com tickets inferiores aos tickets que os grandes bancos pedem para você estar num segmento como esse, mas, enfim, metade hoje dos recursos nos grandes bancos, 55% aproximadamente, está em fundos multimercado, ou seja, fundos mais agressivos, diferente da estrutura como um todo, que é o gráfico ali à direita, onde só 23%, ou seja, boa parte ainda, lá 35% ainda está em produtos de renda fixa. Ou seja, o que a gente quer trazer com esse slide, na verdade são dados da Ambima, é que existe, mais uma vez, né, a gente fica muito preso a estruturas de investimento muito simples, como caderneta de poupança ou fundo DI, que é geralmente o gerente do seu banco vai te oferecer. Quer dizer, você tem produtos, mesmo para um segmento que está disponível para um segmento do investidor, de um ticket muito maior para investidores de um segmento também menor. O próximo. Né? Fundo exclusivo, isso eu acho que a gente pode passar, isso é assim, uma tecnicidade, são fundos de fato para pessoas que têm 5 milhões, né? E isso tem crescido muito também, é um fundo que tem um único cotista, nós também lá estamos preparados para montar esse tipo de estrutura. O Sul, menos o Sul, mas mais o Sudeste, é quem detém, né, notadamente São Paulo e Rio, é que detém a maior parte dos recursos administrados por estruturas de Private Bank. Só para lembrando, voltando um pouquinho, a estrutura de Private Bank é uma estrutura que atende clientes acima do varejo, a gente diz aqui o varejo premium, o varejo seletivo, que são essas bandeiras como Personalité, Prime, Premier, enfim. Então ali a relação PIB e valor em Private Bank, então realmente o Sudeste é o que puxa essa fila. Você tem regiões do país ainda muito pouco exploradas por casas como a nossa. A estrutura, assim, avançando, e aí importante aqui fazer um paralelo com o que eu escutei, enquanto eu esperava aqui para falar, assim, lá fala profissionais com CFP. CFP é uma certificação, quer dizer, no nosso ramo, né, no mercado onde nós militamos, também certificação é bastante importante. CFP é uma certificação de planejador financeiro. Hoje, para você trabalhar em Private Bank, se não tiver o CFP, é muito pouco provável que você consiga. Aliás, na Guidance, nós também somos certificados lá pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal que regula, fiscaliza, enfim, e pune, né, eventuais desvios na nossa atividade. Então, o CFP é importante e a quantidade de profissionais também trabalhando vem muito aumentando. Isso a gente pode passar, Fernando, esses slides que são muito para o anterior. Isso. Né? O que nós fazemos é exatamente isso. A gente trabalha com investidores assim, de todos os tamanhos, mas a gente está fortemente estruturado para trabalhar com investimentos a partir de R$300 mil, né, e a gente foca a alta renda, entre R$300 mil e 10 milhões. Mas a gente tem investidores ainda entre R$10 mil e os 300 mil. Né? No Brasil, a gente costuma dizer que 90% do investidor hoje ainda procura estruturas de grandes bancos e 10% procura uma estrutura como a nossa. Em economias mais desenvolvidas, como os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, esse modelo já se inverteu. Ou seja, você tem 10% do investidor aplicado num banco e 90% do investidor usando uma estrutura como a nossa. Por quê? O próximo, Fernando, por favor. A gente chega lá, vou explicar por quê. Como é que a gente está... O nosso modelo, exatamente, a gente adequou o modelo americano, o modelo conhecido como Multifamily Office, porque eu sou totalmente desvinculado de instituição financeira. Embora eu tenha produto de qualquer instituição financeira, eu não vou alocar meu cliente na instituição financeira A, B, ou C ou D em função de meta. Quer dizer, a casa onde a gente trabalha, ela não tem meta para alocar recursos. Diferente de grandes estruturas hoje, quando você senta para conversar sobre investimento, toda a recomendação que é feita de investimento, na hora que você está conversando com quem te atende no tocante de investimento,
ela tem um viés. Nós não temos nenhum viés, porque o compromisso da Guidance é com o cliente, né? Então, assim, eu não tenho nenhum vínculo, a gente quer transformar a gestão de patrimônio em segurança e tranquilidade. A gente desenvolve um planejamento estratégico, eu entendo, né, quem é o meu cliente, qual é o objetivo de retorno, o que ele busca em termos de rentabilidade, se ele é avesso a risco, se ele gosta de tomar risco, enfim. E aí, a partir disso, a gente monta a carteira do cliente, né, aloca nos fundos de investimento e passa a monitorar isso mensalmente, em reuniões mensais ou bimensais, para entender se o que a gente montou, se o resultado que o investimento está trazendo é exatamente o que a gente esperava que isso tivesse. Próximo. Isso é uma estatística já bastante conhecida. 92% do retorno da sua carteira é você, de fato, seguir o seu planejamento. O que você planejou com os seus especialistas em termos de como é que seus recursos estarão alocados, né? Então, assim, isso é só um dado para dizer que é extremamente importante. No momento que você faz a alocação dos seus recursos, na maneira que você dividiu a sua poupança entre 2, 3, 4 fundos, que você siga, que você acompanhe esse investimento, né, porque é daí que virá o retorno. Falando de gestão de patrimônio de grandes clientes, então a gente tem lá acesso às principais áreas private de grandes bancos. Então temos produtos de grandes casas, como Caixa Econômica, Banco do Brasil. A gente tem acordo para distribuir produtos dessas grandes bandeiras. Então os clientes que aplicam via Guidance, quer dizer, eles estão lá, eles se beneficiam do volume que a gente tem aplicado com essas grandes casas. Tá? A gente tem uma quantidade X de dinheiro de nossos clientes aplicados, por exemplo, na Caixa Econômica, e o cliente consegue aplicar na Caixa, pegando taxa exatamente como um grande cliente. Por quê? Porque a Caixa Econômica olha a Guidance como uma unidade de negócio. Né? O que mais? A gente tem também acesso não só a grandes casas, mas a grandes gestores. Nós somos autorizados a distribuir fundos de grandes casas, como, assim, talvez um nome mais que soe mais familiar para vocês seja o BTG Pactual, mas, enfim, em outras casas, como Opportunity, JGP. O custo, né, quanto é que custa uma carteira administrada? Embora a gente tenha fundo de investimento direto para tickets menores, hoje a administração de recurso monta em 1% ao ano sobre o total do patrimônio do cliente. Então, assim, a gente é bem transparente nisso, né, porque, dado que eu cobro do cliente, tudo que eu consigo em nome dele, nas alocações que eu faço, que se eu boto um pedaço na Caixa Econômica, uma parte no BTG Pactual, que seja, enfim, eu recebo o que no jargão de mercado é conhecido como rebate de taxa de administração. Essa taxa eu devolvo para o cliente, ou seja, eu repasso para ele, de modo que esse 1% que ele paga vai ser abatido desse total. Então, eu sempre recebo mas o cliente paga a diferença entre o que já recebi em função das alocações que eu fiz para ele e a diferença, né, que ainda falta para chegar no 1. Enfim, essa é falando exatamente como os fundos de investimento, eu também